Evangelho, esse segundo dos evangelhos sinóticos, para nós compartilharmos aquilo que Deus tem para nós. Quem está firme com Jesus, feliz com Jesus, diga aleluia. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, não existe nada mais aterrorizante, tanto para homem quanto para mulher, e eu não falo isso no sentido de homens que envergonham, né? Do que uma tempestade. Eu não falo de chuva, eu falo de tempestade. Se tem coisas que assustam as pessoas, é quando nós estamos numa condição climática e, de repente, o tempo muda do nada. E não é uma chuva qualquer, é uma tempestade. A Bíblia, ela nos relata inúmeras situações em que, do caos, o Senhor operou o milagre, o Senhor mudou a história, mudou o quadro. O que a gente não se atenta muitas das vezes é porque que algumas tempestades se levantam na vida da gente. E tem hora que a gente não vai achar respostas, não é? E uma das coisas que a tempestade tem poder, ou pelo menos ela pode fazer, é que eu pense como que eu entrei naquela tempestade. Por que eu estou naquela tempestade? E não ficar querendo colocar-se na condição de vítima. Não cabe. Nossa vida está nas mãos de Deus. Sim ou não? Sim. Sua vida está nas mãos de Deus. Tem coisas que você não fez errado. Mas tem coisas que a gente fez errado. E quem planta chuchu vai colher chuchu. E quem planta abóbora vai colher abóbora. Agora não tem jeito de eu plantar chuchu e querer colher mandioca, não é? O que eu planto eu colho. Sim ou não? É isso. Agora tem coisas na vida que a gente não tem, no primeiro olhar, uma razão por que aquilo está acontecendo. Eu sempre tenho por hábito de imaginar o seguinte: diante de algumas condições que não são aquelas que eu desejei e aquelas que eu plantei, eu preciso ter certeza se eu fiz todo o caminho que eu deveria de ter feito, para que eu não fique com dúvidas amanhã dizendo assim, bom, foi isso ou foi aquilo. Não. Se eu tenho que fazer alguma coisa na vida e eu não faço, eu preciso ser homem o suficiente para dizer o seguinte, ó, eu estou colhendo isso aqui, mas eu também tenho minha parcela de culpa nisso aqui. Eu também tenho minhas responsabilidades. Eu errei aqui, eu falhei aqui, eu fiz isso. Mas nem sempre, algumas tempestades que vêm sobre nós somos culpados. Principalmente quando você está certo. Principalmente quando você tem um propósito. Principalmente quando você está no foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, estão sujeitos a entrar, sim, em tempestades que ele não cavou, que ele não buscou, que ele não preparou. Em algumas delas, a gente também precisa tomar cuidado se eu não estou entrando numa tempestade que não é minha. Eu quis falar isso com os irmãos para a gente compreender algumas coisas que Deus tem para nós antes da gente orar nessa noite. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, ele diz assim, Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Entre mentes, grave isso,
entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcarem, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia repreendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, e exclamando com alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Até aqui. Creio que esse texto já é conhecido de todos nós e dispensa aqui um comentário sobre esta figura no que diz respeito a Jesus, a libertação daquele moço. Olha para o texto, e o texto vai nos mostrar, no capítulo 4, no início, se você vai ler na sua casa, ao reler, você vai perceber que Jesus pregou, e ele chegou numa situação, naquele dia, para pregar, que havia uma grande multidão. E Jesus, então, diante daquela enorme multidão, ele precisava pregar. E o que Jesus faz, querido? Ele sobe sobre um barco. E sobre um barco, ele prega, usando a lei da física. Então, pense que ele está falando, a multidão, conforme nós sabemos, a média de pessoas que acompanhava Jesus através dos seus feitos, atrás de milagre, de pão e de peixe, a multidão sempre está atrás disso. Era muito maior. Mas, nesse contexto aqui também, esta enorme multidão estava ali para ouvir Jesus. Como é que Jesus vai pregar? Ele não tem microfone, ele não tem recursos, não tem um megafone, ele usa a lei da física, ele usa o que ele tem. Ele sobe num barco, pega um barco, pede e começa a discursar e pregar. E a lei da física, o vento vem, as palavras de Jesus vão entrando praia adentro e as pessoas vão ouvindo o que Jesus tem. Só que não foi uma mensagem de alguns minutos. Jesus pregou o dia inteiro. Sabe, queridos, as pessoas desprezam a mensagem, desprezam a palavra, desprezam muitas das vezes o mensageiro, o pregador. Deixa eu te contar uma coisa aqui para relembrar algumas pessoas aqui que talvez não saibam disso. Diz alguns mais especialistas na área da hermenêutica, do sermão expositivo, propriamente dito, da teologia, que um sermão, para ser elaborado, ele gasta, senhora, em tempo, a média de 8 a 15 horas para ser escrito. Alguém fala assim: ô louco, mas como isso? Considere alguém que é responsável. Alguém que é responsável. Ele vai, nesse período de 8 a 15 horas, ele vai ter que orar, ele vai ter que meditar, e ele vai ter que estudar, e ele vai ter que ler. É assim. Às vezes a gente julga alguém que vem no púlpito aqui e dá uma palavra de meia hora, 30 minutos, e quem não tem esse entendimento, pensa que é assim, né, irmã Eliane? A gente abre a Bíblia e acabou e está tudo certo. Isso é gente irresponsável, não é? Isso é gente que não tem responsabilidade. Principalmente obreiro. O obreiro deve estar pronto para em condições de. E não só obreiro, todo cristão tem que estar. Então, em média, um sermão precisa, para ser bem trabalhado, ele precisa de oração, de meditação na palavra, de leitura bíblica, e ele precisa de um tempo a sós, a mais com Deus, porque não é assim, abriu a Bíblia e vai, eu vou abrir aqui, não é. Então dizem que um sermão, ele gasta esse tempo. Eu vou falar por aquilo que é meu hábito, principalmente nos dias em que o peso é maior. Eu não consigo ler a Bíblia em 5 minutos, mesmo conhecendo algumas coisas, e acabou e vai e acontece.
Isso é irresponsabilidade. Porque eu posso vir aqui falar uma coisa, mas eu não orei. Eu não busquei do Senhor. Então, de repente, eu vou falar aquilo que eu quero, mas não aquilo que o Espírito Santo quer. Não aquilo que Deus preparou para nós. Agora, pense comigo, porque a história não acaba aí. Um sermão, ele leva esse tempo, uma mensagem para ser preparado, por quê? Porque o pregador, o pastor, seja lá quem for, ele vai ter que estudar. Ele não pode simplesmente abrir a palavra e pegar um texto dentro de um contexto. Tem coisas que você vai ver escrito ali que aparentemente significa uma coisa, mas aí se você não ler o contexto, você vai jogar uma coisa que totalmente errada, não é? Por isso a questão de você ler o texto, avaliar em que contexto aquela expressão foi dita, o que significa aquela palavra na sua origem hebraica ou grego, e entender qual a expressão que quis se dar dentro daquilo, porque senão você vai falar coisas erradas. Agora, pense que essa pessoa, ela orou, e se é uma pessoa responsável, por mais que ele tenha pregue 30, 40 anos, sempre ele vai ter o temor do que ele vai subir e vai entregar, seja num culto em família, seja num culto aqui semanal, num culto de domingo, num congresso. Ele precisa ter esse temor, porque nós por nós mesmos não podemos falar nada, dar nada. Há uma necessidade de se preparar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu estou falando que a média de um sermão que se entende como sendo um sermão que as pessoas até segurem, ela gasta-se em tempo de 40 a 50 minutos. Para uma mensagem mais de 1 hora, o pregador precisa ter muita bagagem, ter unção, orar. E Spurgeon pregou um dia, se não me falha a memória, numa das suas mensagens, ele era chamado Príncipe dos Pregadores, que ele pregou por mais de 36 horas. E o público não arredou o pé, de tanto que... Mas são pessoas as quais Deus tem um propósito com elas, e elas também buscam o Senhor. Mas o que acontece depois de uma mensagem? Quando você vai entregar uma mensagem, você entregou sua dedicação, sua atenção, sua devoção, sua leitura, sua consagração, sua busca, sua meditação, você entrega a alma. Você não consegue preparar uma palavra sem oração, embora tenha quem faça. Então, naquele momento, não tem celular, não tem conversa, não tem isso, não tem aquilo. Você e Deus. Quando você chega numa posição para entregar uma palavra, olha quanto sacrifício seu corpo físico passou. Agora, quando você começa a falar, todo o seu foco, toda a sua atenção, todo o seu conhecimento, toda a sua consagração, eles estão a ser despejados, ou seja, lançados sobre um público, e tudo que você orou durante, eu vou colocar aqui, 8 horas, 5 horas ou 10 horas, você vai ter que sintetizar no seu conhecimento, com a ação do Espírito Santo, que é o mais importante, porque a letra vazia não produz nada, a letra precisa da unção, você precisa sintetizar isso num tempo, para que o público capte. Aí você fala, ok, pastor, eu só estou mencionando para você que às vezes a gente está sentado do outro lado da plateia e pouco dá valor para as mensagens que vêm, ou não reverencia e não honra, e nem dá valor à palavra. Agora, eu não quis dizer isso só por causa desse fator. É que depois que o pregador entrega a mensagem, também essa ciência diz que o esforço dele de 40 a 50 minutos de pregação corresponde a um trabalho braçal de 8 horas sem descanso. Então, quando você vê alguém pregando, uma pessoa responsável, homem de Deus, mulher de Deus, você pode ter certeza que quando ele desce, ele entrega o microfone, ele passa, ele entregou ali a alma dele. É como se ele tivesse trabalhado 8 horas capinando, virando um concreto, trabalho braçal. Por isso a exaustão, às vezes dor no corpo, aquela tensão, porque ele deu o seu melhor. Eu estou trabalhando com gente responsável. Por que isso, pastor? Jesus pregou o dia inteiro. Diz a Bíblia que ele subiu no barco e falou o dia inteiro para aquela multidão. Ele pregou tanto, ele esclareceu tanto, orientou tanto, que termina o sermão, termina ele de falar, ele, no mesmo barco, ele dá um comando, ele fala, vamos para outra margem do barco. Você leu no texto comigo, que Jesus entrou no barco,
Não deu tempo dele ir em casa trocar de roupa. Não deu tempo de Jesus passar uma água no rosto. Não deu tempo ali de Jesus refazer a sua compostura. Porque se uma mensagem, em torno de 40 a 50 minutos, o pregador se desgasta, em média, 8 horas de trabalho, de tanto que ele fica sob tensão, pressão e etc., como é que Jesus estava naquele dia que ele pregou o dia inteiro? O texto responde. Ele acaba de pregar, você viu lá, que ele entra no barco, vai para a popa do barco, o que Jesus faz? Vai dormir. Ele está cansado. Isso faz sentido. Se a gente pior coisa que tem, você está pregando, preparando uma mensagem, um chama aqui, outro chama ali, um faz aqui. A ministração, a revelação é coisa muito séria. É entre você e o Espírito Santo para entregar para a noiva, para entregar para a igreja. Imagine o que Jesus passou aquele dia. Ele pregou o dia inteiro, ele está quebrado fisicamente, ele está cansado, ele está exausto. Ele entra no barco, o texto deixa assim, como ele estava, rumaram. Irmãos, você percebe que quem tem objetivo na vida e quem tem foco na vida não fica se justificando para não fazer? Quando a gente tem responsabilidade, a gente faz porque tem responsabilidade. Quem não tem responsabilidade, leva de qualquer jeito. Justifica porque não fez. Dá qualquer coisa. Mas não é isso que a gente aprende com Jesus. Ele não deu qualquer coisa, ele se desgastou um dia, entrou, só fala assim, vamos para o outro lado. E dormiu, de tão cansado. Se às vezes você se cansa, eu me canso, por uma rotina, imagine Jesus. Esses dias eu fui pregar numa reunião de pastores, e eu preguei sábado de manhã, preguei sábado à noite, preguei domingo de manhã, eu vim para o culto aqui na misericórdia de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu estava já detonado, porque além de tudo isso, teve estrada para ir, estrada para voltar, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e mais atenção de pregar para pastores, que é gente que estuda a Bíblia. E o que você vai entregar para ele? O peso de você orar antes, buscar antes, meditar, meu Deus, o que esses homens estão esperando de lá? Pois bem, Jesus, ele tem um objetivo, ele tem uma missão naquele mesmo dia, que vai ainda continuar durante a noite. Ele precisa chegar lá, e ele está cansado. Mas ele sabe o que ele é. Quando ele fala assim, ó, vamos para outra margem, ele fala para os discípulos, faça. E é tão importante, irmão, quando a gente anda debaixo da obediência, quando a gente anda debaixo da liderança, quando a gente faz aquilo que é certo. Deus não põe pessoas sobre a nossa vida por acaso. Os discípulos obedeceram, mas aí começam algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, o texto diz que quando Jesus entra no barco e começam a ir, vários barcos acompanham ele. Só que em determinado momento da caminhada, o texto fala que se levanta uma grande tempestade. Procura na sua Bíblia, ver se você encontra que os outros barcos continuaram. Muita gente, porque a tempestade se levantou. Só que quem está no barco com Jesus, teoria não pode parar, sim ou não? Sim ou não? Quem está no barco com Jesus não precisa de mais nada, porque Jesus está no barco. E ele está descansando. E Jesus sabe por que ele tem que chegar lá. Ele sabe que naquela terra dos Gadarenos tem uma legião que escraviza um rapaz há muito tempo. E ele precisa fazer uma obra de libertação. Porque além dele libertar aquele moço, o testemunho daquele moço vai impactar uma cidade. Agora, ele pregou o dia inteiro, está cansado. Pastor Luiz, o senhor vai entender o que eu vou falar. Quando nós cantávamos no coral, eu acho que o senhor sempre morou pro lado de cá, naquela época. Mas não lembro se o senhor tinha carro ou não, mas eu tinha que pegar ônibus. Eu era menino. Eu saía da Zona Sul, pegava um ônibus até a rodoviária velha, descia toda aquela avenida Mário Galvão a pé, para ir para o ensaio dia de sábado do coral. E quando terminava o ensaio do coral, subia tudo aquilo a pé para chegar na rodoviária, para pegar o ônibus, para chegar em casa à tarde, para ensaiar.
Porque, afinal de contas, quem tem responsabilidade desenvolve o papel. Sim ou não? Quem tem responsabilidade? Repete comigo. Quem tem? Mas nem todo mundo tem. Quem não tem, não pode estar perto, mas, de repente, não está na mesma visão. Sempre tem um preço para pagar. Se você quer construir, se você quer alcançar alguma coisa, se você quer vencer, tem um preço para pagar. As pessoas querem ser crentes, mas sem pagar o preço. Somos uma geração, hoje, que quer o mais fácil. Sacrifício, esquece. Se dependesse dessa geração, nós queríamos estar deitado em casa, assistindo o culto, uma televisão 50x50, um culto de 20 minutos, com uma água de coco, como está frio, um chazinho de canela gostoso, com um bolinho de chuva, com um pijama, um pompom no ouvido, não é? E, de preferência, um torresminho que a Olinda estava fritando lá, traz aqui. O pastor está demorando hoje para pregar, meu Deus do céu. Essa é a igreja agora. A igreja que não quer sacrifício, não. Querem servir a Jesus, mas não querem sacrifício. Tanto é prova que vários colegas pastores meus, depois que a pandemia deu uma pseudo-amenizada, muita gente não vai mais para os cultos, porque só quer ficar na transmissão. Ora, a igreja pode estar suja, o banheiro está aqui, que é o compromisso que eu tenho. Por exemplo, esse copo que eu estou vendo aí sobre a cadeira, que não estava aí, a pessoa não vai ver esse copo depois do culto. Então, se tem que rompeu lá a boia da caixa d'água, uma irmã que precisa de oração, precisa levar alguém em casa, precisa fazer alguma coisa, não tem compromisso. Que coisa boa, querido. Você já percebeu que tem gente que só o problema dele é mais importante? Só ele, só ela. As mulheres de hoje têm menos filhos do que antes. Eu olho a irmã Maria Barbosa, que teve acho que 19, eu não sei quantos filhos, e vinha para o culto. E eu até esses dias estava vindo a oração. Aí agora que ela está um pouquinho doente, a irmã Lurdinha também. Mas antigamente era assim, ó, era por número, né? Eu não sei como é que as irmãs conseguiam guardar o nome de todos os filhos. Mas 19 filhos devia ser mais ou menos 0,8 banho já. E não era banho de chuveiro elétrico, era banho de esquentar água na lata lá. Vamos 08, 12, vamos lá. Ou 26, vamos lá. Entendeu? E todo mundo pronto assim, mãozinha dada, não é? E no horário do culto não tinha ninguém atrasado. E o marido trabalhava fora, algumas ainda trabalhavam fora, e ninguém chegava atrasado do culto, e ia de ônibus para a igreja. Alguns pais pareciam uma árvore. Era um filho aqui, outro aqui, 2 aqui, e não tão distante, algumas irmãs ainda conseguiam trazer mais um aqui, não é? E era aquela coisa, mas ia todo mundo feliz e voltava feliz. E hoje, irmão? Hoje não é bem assim, não. A gente quer bênção, a gente quer carro, a gente quer festa, a gente quer shopping, a gente quer roupa, a gente quer tudo. E Jesus? Jesus não quer nada. Irmãos, vamos ser sinceros, hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem ônibus, hoje a gente tem um monte de coisa. E as irmãs antigamente lavavam a roupa para fora, passava, dava-se um jeito, os irmãos também. O fato é que sempre teve dificuldade de ir para a igreja. Está aqui um homem que nós íamos para o ensaio do coral. E menino, eu estou falando de quando eu tinha 11, 12 anos de idade. E não morri por causa disso. Pronto, aí, está aí. Por isso que cresceu bastante desse jeito, de tanto que andou a pé, não é? Veja bem como são as coisas. Gastou a perna na estrada. Veja bem como são as coisas. Mas a gente ia, a gente fazia, a gente estava lá. Porque a gente tem objetivo. Sim ou não? A gente tinha objetivo. Irmãos, quem tem responsabilidade não se justifica. Quem tem responsabilidade faz. Porque ele sabe, principalmente das coisas do reino, que ele tem um senhor, um comandante, um mestre, que o salvou, que o resgatou. Quem tem responsabilidade, vem sem tomar banho, vem, às vezes, com o cabelo mais ou menos, uniformizado o serviço. Às vezes não dá tempo de tomar um lanche, mas vem. Culto, pô. É culto. Culto de oração. Mas ninguém vai. Ué, se ninguém vai? Mas esfriou. Tem alguns dos nossos irmãos que descansam no Senhor Jesus, que os seus descendentes fazem os coitadinhos revirar no túmulo. Porque os avós não eram assim, não. Não era assim, não. Era gente firme. Com quem que eles aprenderam?
com Jesus, que pregou o dia inteiro, que cansou, que entrou no barco, porque ele sabia que ele tinha que libertar um camarada lá. E era legião, não era demoninho não, era demoniaço, legião, vou falar igual caipira aqui. Só que a tempestade se levantou. Por que será não, irmãos? Por que será que a tempestade se levantou, né? Ele pregou, mas agora tem um moço lá que andava nu, comia restos de pessoas nos sepulcros, morava no sepulcro. O pai cansou, ele se cortava, Satanás deitava e rolava na vida daquele moço. Mas Jesus, mesmo cansado, Jesus fala assim, ó, rumem para lá. Ele aproveita o momento e descansa e dorme, e a tempestade levanta. O texto diz que os barcos já não estão mais juntos. Aí aparece o barco. Jesus, então, ele, diante de tudo isso, ele está dormindo. Tem uma outra coisa, irmãos, que Jesus, ele faz. E eu vou dizer para você, foi mais fácil Jesus descansar num mar agitado do que no meio de uma multidão incrédula. O que ele tinha para fazer na manhã seguinte, no dia seguinte, era coisa séria. Se ele ficasse descansando no meio daquela multidão incrédula, possivelmente, talvez, isso traria um pouco mais de dificuldade. Por isso que às vezes, irmãos, a gente precisa se retirar um pouco para buscar. Só que Jesus tem 12 com ele. Olha que coisa interessante. E mesmo ele preferiu descansar durante o barco, dentro do barco, durante a tempestade, do que ficar lá. Só que a tempestade se levanta e a incredulidade perturba até quem está perto, porque nem todo mundo que está perto tem a mesma fé que a gente. Amém ou não? Tem gente que está aqui só para esperar para ver o que vai dar. Se der certo, eu estava lá, deixa eu sair na selfie. Se der errado, foi ele. Esses discípulos viram o milagre, viram tudo, mas agora, quando a tempestade se levanta, eles demonstram que eles estão no barco, mas ainda estão incrédulos. E aí a gente vê um Jesus que, mesmo sem sair do barco, ele caminha para a missão, sabendo de tudo que ia acontecer. Às vezes, irmãos, o medo e a incredulidade retardam, atrapalham o projeto de Deus na nossa vida. Esses discípulos, eles estão no barco e lá está ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus. Quer ver uma coisa que eu vou dizer agora aqui? Eu já até sei qual é a reação do público. Quantos têm certeza que Jesus está no seu barco? Levante suas mãos. E por que a gente fica agitado diante de algumas tempestades? Por que a gente fala, quero morrer? Por que a gente fala, meu Deus, o que será de mim? Se você acabou de dizer que você tem convicção de que Jesus está no barco, será que o barco vai afundar com Jesus? Quem acha que afunda? Não afunda, irmão, porque Jesus está no barco. Mas aqueles discípulos, eles não estão muito diferentes dos outros tripulantes dos outros barcos que já ficaram para trás. Pega essa chave. Tem horas em que a gente vai precisar não parar, e alguns vão ficar para trás, para a gente poder conseguir cumprir aquilo que Deus tem para nós. Porque se você ficar parado com o incrédulo, sabe o que vai acontecer? Você vai atrasar a missão. Ou eles serão usados para impedir o êxito da missão. Só que a incredulidade e o medo também precisam ser filtradas para a gente não ser grosso, para a gente não ser deselegante e para a gente não perder o respeito. E o mais importante, para a gente não esquecer qual é o nosso lugar. Mateus capítulo 8, verso 25, os discípulos estão tão apavorados que eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, o senhor está aí dormindo e não está nem um pouco preocupado que o barco vai afundar? Ei, que falta de respeito é essa de falar assim com Jesus?
Mas eles fizeram, porque o medo e a incredulidade mexeu com eles. Se é que a fé ali estava forte. E a gente precisa tomar cuidado, porque algumas tempestades, elas vêm unicamente para nos assustar, para a gente desistir de concluir o que tem lá. Agora, veja o que Deus tem no projeto, na vida de Jesus, para aquele momento. Jesus sabe que ele tem um moço do outro lado que ninguém expulsou a legião dele. Por que será que algumas tempestades se levantam na vida da gente? Vou fazer um pouquinho mais com você de reflexão. Você já reparou que quem trabalha na obra de Deus é mais tentado, passa mais prova, é mais provocado, vem mais luta e mais pesada? Porque quem não faz, quem não está comprometido, o diabo não tem problema com essa pessoa. O problema é com quem põe a mão no arado e vai para cima. Com quem não é responsável, com quem é cozida de batata. O diabo fala, isso aí é café com leite. Quem é da turma do café com leite aqui? E lembra o que eu estou falando? Quem jogava bola na rua ou vôlei, a gente sabia que tinha alguém que era ruim. Principalmente no vôlei, não é? A gente falava assim, ó, joga no 8, café com leite. Ali está a mina. Quem lembra disso? Falava assim, joga no 8, lá, olha lá, a mina está ali. Aí o cara vai fazer aqui, coisa, pum, bola no chão. Fala, ponto, café com leite. O diabo sabe, não é? E certos caras falam assim, ó, marca fulano, marca o ciclano. Não, mas fulano, café com leite, cara, isso aí cai sozinho, quer ver? Ui, caiu. Café com leite. O diabo sabe quem é café com leite. Né? Mas sujeito, raiz, gente que é de oração, gente que olha para a dificuldade, vê o campo, vê toco, vê sujeira, vê dificuldade, ele fala assim, por onde que a gente começa? Porque quando tudo está pronto, bonito, construído, ornamentado, poxa, pastor, deixa eu ficar ali, põe na selfie ali, pá, tal. Deixa esse lado meu aqui que é melhor. Não é? Mas na hora que a onça estava lá, a hora que tinha que pegar jacaré na unha, tem uns homens que fazem assim, ui! Porque quem tem responsabilidade, irmão, é igual o pai que tem filho para criar. Você deixa de comer para ele comer. Você anda com roupa rasgada, mas o seu filho anda bem arrumado. Você se mata de trabalhar, mas você não deixa de levar o pão para dentro de casa. Porque você tem responsabilidade. Tomara que tudo que a gente fizesse na obra de Deus, a gente também levasse nesse mesmo nível. Com responsabilidade. Jesus tinha responsabilidade, ministrou responsabilidade, viveu responsabilidade e hoje está falando com a gente a mesma coisa. Para romper em fé, precisa ter responsabilidade. Coisa chata, irmão, falar com um crente, com um obreiro, com uma pessoa. Irmão, você pode consertar isso aqui? Posso. 2 anos depois o negócio está jogado lá no almoxerifado. Só mudou de posição. Tira do corredor aqui, põe no corredor de lá. Irmã, você pode arrumar? Posso, deixa comigo. Uma semana depois, querido, a torneira está pingando, o que aconteceu? Pastor, sabe o que é? É que eu tinha um gatinho que passou o trator na rua, que a vizinha... Pronto, pode parar. Pode parar. A conversa já acabou por aí. Está se justificando. Especialista em se justificar. Jesus tinha um homem lá, um moço, que Satanás estava com dia e hora para acabar a palhaçada dele. Por que será que levantou a tempestade? Porque se Jesus sucumbe na tempestade, se atrapalha durante a tempestade, se aquele moço faz uma bobagem e se mata durante a tempestade que estava no mar, o diabo mata ele lá, Jesus perdeu uma.
os discípulos também vão ficar sem ver coisas. Presta atenção, irmão. Quando as tempestades se levantam na vida da gente, tem alguma coisa que Deus quer nos mostrar. Tem alguma coisa, isso aqui é para crente só, tá? Tem alguma coisa que o diabo está tentando fazer você parar para você não fazer o que você tem que fazer. Pessoas fracas, acho que vai chover. Eu estou achando que vai dar para ir no culto hoje não. Porque está com cara de chuva. Com cara de chuva, Mas de repente toca o telefone, vai ter um futsal ali. Oxe, que hora que é? Vamos, estou dentro. Percebe que muda o foco das coisas? Para Jesus, a gente sempre cria dificuldade. Sempre tem obstáculo. Sempre tem justificativa. Só que, irmãos, por que Jesus não fez isso com a gente e não faz com a gente? Porque Ele tem responsabilidade. Agora, olha que coisa interessante. Todo esse cenário que eu desenhei para você é por uma razão. No meio de tempestade, no meio de obstáculos, no meio de gente que abandona, no meio de discípulos que estão no barco, mas não são um ainda com Jesus, a gente olha e vê uma palavrinha no capítulo 5, está escrito assim: entre mentes, ou seja, apesar de, mesmo assim, ele enfrentou a tempestade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem disse que Jesus voltou a dormir? Está escrito aí na sua Bíblia que depois que ele acalma a tempestade, Jesus voltou a dormir? Pode ser. Mas já acordou, né? Já tirou o descanso do santo? Pastor, acordei, o senhor não. Imagina, 3 da manhã é o horário que eu estou fritando ovo. Você não sabia? Não, é o horário que eu tiro para fazer musculação. Eu estava, inclusive, agora aqui com 50... Não. Ai, desculpa, eu não sabia que o senhor estava dormindo. Não, é normal mesmo, querido. Jesus estava cansado. E nem mesmo a tempestade, a incredulidade, a ameaça do diabo, o abandono das outras pessoas, ele desistiu, porque ele precisava romper. Sabe qual é a maior dificuldade nossa? De colocar a mão no arado e cumprir a missão. A gente prefere viver no assistencialismo. A gente prefere dizer assim, sabe, pastor, eu era tão bonito. O que aconteceu, santo? O passarinho passou aqui e fez um negócio em mim. Vai tomar banho, limpa o cabelo, vai cuidar da vida. A gente sempre quer dar uma justificativa para não fazer aquilo que tem que fazer. Só que meu pai também dizia isso, não é bíblico, que quem para no meio da missão jamais chegará no êxito. Quem para descansar jamais vai alcançar aquele que nunca descansou. Às vezes na vida, Fabiola, nós vamos precisar deixar para trás. Às vezes a gente vai precisar deixar para trás algumas situações e talvez pessoas para a gente conseguir chegar onde tem que chegar. Quem está entendendo? Que tem hora que você vai ficar perdendo tempo com quem não quer crescer, com quem não quer evoluir. E o que é pior, irmão? Às vezes são pessoas usadas pelo diabo para nos travar. Uma legião de demônios estava com o dia contado. Mas eles estavam certos. Tentaram. E a gente sempre precisa tomar cuidado o que tem por trás das tempestades. Porque abrir a boca, se auto-amaldiçoar, se lamentar, invocar espírito de comiseração. Pastor, ninguém apoia. Pastor, como é que vai ser? Pastor, eu cansei. Sim, irmãos, está por o ser humano essas coisas mesmo. Mas quando a gente sabe em quem a gente crê, por que a gente faz, a gente toca o barco. Sim ou não? Mas tem gente que pula do barco.
porque dá trabalho. É lógico que dá. Cuidado com a incredulidade durante a tempestade. Sempre vai chegar alguém com uma coisinha no meio da tempestade que parece que é a solução dos problemas. Na verdade, irmão, quem é que está no barco com você? Jesus. Se ele está no barco, o vento e o mar vão ter que respeitar Jesus. Vão ter que respeitar. Mesmo diante da oposição de tudo, lembre-se, Jesus está no barco com você. Presta atenção que diante de tanta oposição que Jesus passou, o texto diz assim, atenção à turma que gosta de se justificar para não trabalhar, para não vir no culto. Ele pregou quanto tempo, irmão? O dia inteiro. Não teve tempo de se hospedar em algum lugar com uma cama confortável. Era o barco, foi dormir no barco. A hora que ele está descansando, levanta a tempestade. Quem tinha que ficar na fé ali, quase que diz respeito a Jesus, fala, o senhor está aí dormindo, mais um pouco saiu folgado. Jesus acorda, acalma e vai em frente. Ele está cansado ainda, sim ou não? Ele passou o dia inteiro ontem, sim. Mas ele sabe onde ele quer chegar. Eu quero concluir com você para a gente orar. O texto diz assim, entre mentes, capítulo 5, verso 1. Apesar da oposição, apesar da tempestade, apesar da incredulidade, apesar do abandono de outros barcos, apesar de quase que provaram Jesus ali, meio que do jeito que falaram com ele, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, para não morder a isca de Satanás. Cuidado, porque às vezes ele vai colocar uma isca para você perder as estribeiras, para você perder a ética, para você perder a compostura. Grave isso que eu estou falando. Não morda a isca de Satanás. Ele precisa parar a gente. E aquilo que a gente não gosta é aonde ele vai mexer. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes uma interpretação errada é tudo que o diabo queria para causar um racha. Falou, opa, agora eles não falam mais a mesma língua. Cuidado com as iscas de Satanás. Você acha que você é quem, hein? Para você falar assim comigo. Mas eu estava fazendo... eu já ouvi casos de pessoas que estavam vivenciando uma obra perfeita, trabalhando na igreja. Aí vem alguém que supostamente é da fé, ou que seja da fé, mas que naquele momento deu lugar à carne, ou alguma coisa que não é a carne. Também não é o Espírito Santo. E fala alguma coisa que você fala assim, não vou fazer mais. Não, eu estou aqui fazendo, ainda vem falar desse jeito comigo. Se o pastor não der um jeito, saio eu, falo eu, não faço mais. Mordeu a isca de Satanás. Essa pessoa vai fazer o que você fazia, irmão? Que se fosse para ele fazer, ele estava aqui 6 horas da manhã. Ele já tinha chego aqui mais cedo. Sabe por que isso aconteceu? É uma tempestade para mexer com o seu temperamento, para mexer com a sua fé. Cuidado para as iscas de Satanás. Também pudera, né? Está sempre lá. Então, por causa disso. Eu não faço porque é o seguinte, né? Aí você... Por quê? Conversou com o demônio, já deu ruim lá em Gênesis. Entre mentes, diz o texto. Apesar da tempestade, apesar da oposição, apesar do cansaço, apesar dos discípulos falarem com Jesus num tom que não foi bom. Mateus 8, 25 fala, ei, mestre, mestre, gritando, eles chamaram Jesus, não foi assim,
Mestre, foi assim, mestre, está dormindo? Oh, o senhor está aí e o senhor não está preocupado com a gente? Isso é jeito de falar com Jesus. Porque quando a gente deixa a incredulidade entrar na vida da gente, vai embora a ética, vai embora a fé, vai embora a respeito. E aí, meu irmão, como dizia um pastor amigo meu, Satanás entrou no negócio. Tudo que o diabo queria era um momento meu de carne. Só isso e nada mais. Você já percebeu que tem coisas que você chama a atenção, pontua aqui, a pessoa fala, não gostei do que ele falou. Aquilo lá foi para mim. A partir de hoje não vou mais. Você acabou de morder a isca de Satanás. Era tudo que o diabo queria. Agora dá uma olhada no que você fazia. Dá uma olhada qual era o propósito que Deus tinha para você. Irmão, eu quero fechar esse pensamento com você e dizer o seguinte. Quando as coisas estão para fazer, e Deus motiva você para fazer, vai em frente. Não significa que às vezes você vai falar uma coisa, o pastor, o líder vai dizer assim, querido, nós vamos fazer assim, assim, assado. Ah, o pastor não quer que eu faça. Entenda. Não se desmotive por aquilo que Deus está conduzindo do jeito dele. Nem sempre as coisas se constroem do jeito que eu quero. Jesus tinha uma missão, aí eu fecho. Tempestade, incredulidade de discípulo, abandono das outras pessoas, cansaço físico. Também não está escrito que ele tomou café nem jantou. Atenção, irmãos. Ó, não deu para passar uma Nutelinha no pão sem fermento. Foi para a missão. Quando ele chega, ele encosta o barco na região, a legião já vem correndo com ele e fala, o que você viesse fazer aqui, filho do Altíssimo? Viesses me atormentar antes do tempo? A missão de Jesus foi cumprida naquele dia. Quer romper em fé? Quer romper os obstáculos? Seja responsável. Quantos se lembram do hino do Matos Nascimento? Agora estou entregando a minha idade. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quem lembra desse hino? Bonito de cantar, né, querido? Bonito de cantar. Agora fala para mim, é moleza? Cantar gemendo e chorando? É necessário, às vezes, prosseguir, caminhar. Quer romper, irmão? Cuidado com o que vem por trás da tempestade. Identifique a causa da tempestade. Não murmure durante a tempestade. Não abandone o barco durante a tempestade. Não largue de Jesus durante a tempestade. Não desconfie do poder de Jesus durante a tempestade. Se Jesus está no barco com você, não vai morrer ninguém, não vai dar nada errado. Deus vai ajudar você. Deus vai socorrer você. Quando alguém olhar para você, pode até olhar para você, para mim, e nos enxergar, mas atrás de nós, o leão da tribo de Judá está acima de nós. As coisas não são como a gente pensa. Quando Jesus nos chamou para a sua obra, Ele nunca disse assim, ó, você vai, mas no dia tal, às tantas horas, vão te bater nas costas. Ele não fala isso. Quando Jesus nos chama para alguma coisa, Ele comissiona, Ele disse vai, mas Ele não conta todo o enredo. Porque senão a gente desiste no meio do caminho. Sim ou não? Desiste. Quer ver uma coisa? Quando você casou, para aquelas que são casadas, e desejou ter filho, etc e tal, você desejou a coisa mais linda do mundo, né? Pegar no colo e tal. Mas eis que um dia ele fez um negocinho na fralda. E aí você teve que levantar de noite para dar banho no neném. Belezinha, olha lá, belezinha. Belezinha, mas quando dá cólicazinha à noite tem que levantar. A missão tem o seu preço. Uma igreja vitoriosa paga o seu preço. Uma família vitoriosa paga o seu preço. Meu querido, quer romper? Sair do círculo do natural? Quer sair dessa atmosfera aqui, ó? Começa a focar na missão. Começa a orar mais. Jejua mais. Fecha mais a boca. Não blasfeme. Não fique perguntando por quê. Ore. Confia em Deus.
Quem confia em Deus não é por Ele decepcionado. Segundo, quem que disse que esse obstáculo que você tropeçou, caiu, é para te matar, irmão? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de repente Deus está nos ensinando a melhorar o passo. Deus está nos ensinando a melhorar o compasso. Deus está nos ensinando a vigiar mais. Desistir? Jamais Deus desiste da gente. Quer romper? Segue em frente. Pastor, vai ser difícil. Ué, mas ele nunca falou que seria fácil. Ele disse, o mundo se levantou contra mim. Eles vão se levantar também contra você. Quer romper, irmão? Seja responsável. Você quer beber água fresca? Agora não é Bíblia, agora é coisa da roça. Quer beber água fresca? Chega primeiro. Quem chega atrasado, bebe água turva. Quem quer tomar água fresca, chega primeiro, água que ninguém mexeu. Seja o primeiro a limpar a boca do poço para você tomar água fresca. Fica dependendo dos outros limpar a beira do poço para você tomar água, não. Vá você e tenha certeza que Deus abençoa quem com Ele anda. Amém? Que Deus abençoe você. Que você rompa. E não se esqueça, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vai cansar? Vai. Mas quando você chegar lá, você vai olhar e vai ver Jesus do lado e vai... Vencemos. Fique em pé e vamos orar essa noite.